Olá, nós somos ligantes da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e no vídeo de hoje vamos abordar sobre a morte no contexto dos cuidados paliativos. Para começar a abordar o assunto, é importante conhecer dois paradigmas vinculados à ação de saúde: curar e cuidar. No quesito curar, o investimento é na vida a qualquer preço, e às vezes práticas humanistas ficam em segundo plano. Já no quesito cuidar, há uma aceitação da morte como parte da condição humana. Leva-se em conta a pessoa doente e não somente a doença. O aspecto cuidar é muito empregado no contexto dos pacientes terminais. Esses pacientes carregam o que Saunders denominou de dor total, que é o surgimento de sintomas de sofrimento em várias esferas, tais como medo de ficar sozinho, tristeza pelo abandono, dependência e medo da morte. No contexto de cuidados paliativos, ocorre com frequência o luto antecipatório, que envolve as perdas do adoecimento. Por exemplo, a perda do corpo perfeito, da saúde, dos papéis profissionais, conjugais, parentais, perdas de outras pessoas, perda de si. Trabalhar essas dores e perdas, elaborar um sentido, conversar sobre isso com familiares e profissionais, tem um caráter preventivo. É importante lembrar também que isso não é prerrogativa somente de psicólogos. Os profissionais da área médica e de enfermagem podem colaborar neste processo. Existem duas trajetórias possíveis para a morte: a chamada de mais fácil, em que há um lento apagar das funções do corpo até a morte, e uma outra mais intensa, com presença marcante de sintomas como delírio, confusão mental, agitação e dor intensa. Independente da trajetória, uma boa morte deve sempre ser buscada, e ela deve envolver os seguintes aspectos: ter consciência de sua aproximação, ter condições de manter o controle da situação, manter a dignidade e a privacidade, obter alívio, controle dos sintomas e cuidado especializado. Escolher o local da morte, por exemplo, na residência do indivíduo. Ter acesso à informação e esclarecimento. Receber suporte emocional, social e espiritual. Ter pessoas significativas por perto. Ter os direitos preservados. Poder se despedir. Não ter a vida prolongada indefinidamente. Entretanto, o que se observa muitas vezes quando o momento da morte se aproxima é que os familiares não falam o que está acontecendo, ocultando sentimentos e mostrando um esforço para que a verdade não seja dita. A energia gasta para evitar a expressão da verdade é retirada da comunicação, que pode se tornar superficial, já que falar de si pode denunciar algo sobre o que não se pode falar. Há um distanciamento para não se confrontar com a situação vivida. Torna-se impossível olhar nos olhos que denunciam o que está acontecendo. Desenvolve-se um sentimento de solidão e incerteza. Mas, quando não se sabe quais são os principais valores e desejos da pessoa à morte, é fundamental que, numa sociedade que considera o tema tabu, se possa conversar a respeito, lidar com os preconceitos e dar a possibilidade do exercício de uma comunicação efetiva. Em conclusão, os cuidados paliativos são uma forma de educação para a morte. Para o paciente, para os familiares e para os profissionais de saúde, já que propõe o convívio diário com as perdas trazidas pelo adoecimento e pela proximidade da morte. O luto antecipatório é uma forma de compartilhar os sentimentos e o sofrimento em relação a estas perdas, mas a principal tarefa dos profissionais e gestores é evitar os processos distanásicos, informando e esclarecendo pacientes, familiares e demais profissionais de saúde. Aqui uma reflexão: se há um preparo para nascer, por que não deveria ter um preparo para a morte, envolvendo despedidas, absolvição, distribuição dos bens e término dos assuntos inacabados? Esta é uma questão que demanda amplas reflexões. César, 2001.
E aqui, por fim, a referência bibliográfica usada neste trabalho. Muito obrigada pela atenção.